da vida és tu, Jesus, o pão do céu. O caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. Vamos sentar a cantar junto, pode ser? Bem bonito. És tu, Jesus, o pão do céu. O caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. Só que agora vocês não vão ter a ajuda do ministério, hein? Quero ver só vocês cantando bem forte, bem convicto, aquilo que a gente está dizendo para Nosso Senhor. O pão da vida, o caminho, via de onde nosso. Agora a gente vai cantar o pessoal lá da avenida acordar, para eles entenderem que Nosso Senhor é o pão verdadeiro, que não há outro pão, tá certo? Vamos cantar com firmeza, bem bonito, o povo lá escutar, bem bonito. O pão da vida, eita que bonito, o pão do céu, via dom. Agora é para vocês gravarem aí, tá certo? Para gravar, agora valendo, bonito. O pão, o pão do céu, o caminho, dom de Deus, bem bonito. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu, o pão do céu, o caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. Dá uma salva de palmas bem forte para o nosso Deus, este pão querido, este pão que nos alimenta. Meus queridos amados irmãos e irmãs, mais uma vez nós estamos refletindo o tema do pão. Esse pão que para nós é tão importante, nós entendemos que sem esse pão é impossível a gente continuar a nossa missão. Esse pão descido do céu que nos fortalece na nossa caminhada. E olha como a liturgia é bonita, olha como a liturgia insiste para nós. Já faz 3 domingos que nós seguimos este tema, e ainda vamos ter mais 2 domingos que vamos refletir sobre o pão, sobre a Eucaristia. Talvez você pode estar perguntando, mas por que, padre? Que a gente está refletindo tanto. Às vezes pode até parecer repetitivo, mas não, porque é a nossa vida, é ao redor do altar que nós nos encontramos como irmãos, como filhos de Deus, e que percebemos que nós somos únicos, porque diante da mesa do altar não existe lugar para privilegiados, para os melhores. Todos ao redor do altar são os melhores, são os preferidos de Deus. A imagem do altar é bonita, meus amados irmãos e irmãs, porque Ele quer nos ter pertinho, quer nos ter próximos. E é por isso que na primeira leitura de hoje, nós já somos animados logo de cara quando nós escutamos do livro dos Reis,
em que vai ter um profeta, que nós conhecemos, Elias, que entra no deserto adentro, caminha o dia todo, anuncia a palavra de Deus, anuncia a misericórdia de Deus, mas chega um momento que ele cansa, que anunciar a palavra de Deus também cansa, tira muita energia. E aí ele se depara, vê aquele lugar maravilhoso ali. A palavra de Deus vai dizer aqui, não é? Que ele senta debaixo de um junípero. E aqui vem uma grande situação. Ele chega a pedir a morte. Agora basta, Senhor, tira a minha vida. Ele vai dizer: pois não sou melhor que meus pais. E deitando-se no chão, ele adormece. Está cansado, está exausto. Mas Deus insiste. Sabe aquele momento em que a gente, muitas vezes também acontece com a gente, né? Consagrados, leigos, a gente anuncia a palavra de Deus, trabalha. Tem uma hora que a gente diz: eu não aguento mais. Tem hora que a gente cansa. E a gente faz essa mesma experiência de Elias. Só que não adianta, porque mais uma vez Deus vem e nos surpreende, nos dá as condições para enfrentar a missão. E o que é essa missão? O pão. Elias se alimenta, o anjo aparece, alimenta e ele volta a dormir. Só que aí, para Deus não basta só se alimentar. Detalhe importante, hein? Não só nos alimentamos e paramos. O anjo aparece e diz: levanta-te e come. Agora, comeu, bebeu, e com a força desse alimento, andou 40 dias e 40 noites, até chegar ao Horebe, o monte de Deus. Não só nos alimentamos e voltamos a dormir. Não, nós vamos para a missão, nós vamos para o monte, nós vamos continuar a nossa luta. Por isso que a celebração eucarística, a gente não fica só aqui. Aqui não é o ponto final quando o padre diz: ide em paz, o Senhor vos acompanhe. De jeito nenhum. É aqui que começa a missão. Por isso, meus queridos amados irmãos, a primeira grande mensagem de hoje que nós podemos tirar da primeira leitura é entendermos que Deus nos dá toda a condição para continuar a nossa missão. Deus nos dá todas as condições. Ele não desiste de nós. Pode ser que a gente queira largar tudo, jogar tudo para o alto, mas Ele sempre vai nos surpreender. Ele sempre vai dizer: volta para a missão. Teu lugar não é aqui, é aqui. E mostra o lugar. Paulo mais uma vez vai nos falar, vai nos mostrar que nós, como comunidade, devemos tirar de toda a nossa vida, todo o nosso coração, toda amargura, irritação, cólera, gritaria, injúria. Tudo isso deve desaparecer. Ele faz uma lista, né? Prestaram atenção que Paulo diz? Tudo isso não pertence a vocês, não pertence a nós. Repito mais uma vez: amargura, irritação, cólera, gritaria, injúria. Tudo isso deve desaparecer. Porque o que é que deve permanecer com cada um de nós? Ser bons uns para com os outros, e ser compassivos e perdoai-vos mutuamente. Olha que coisa linda, gente, que Paulo está nos chamando a atenção. Não é irritação, não é cólera, não é injúria, não é intriga, não é fofoca. Isso não deve fazer parte das nossas vidas, da nossa comunidade. Mas sim,
o perdão, a misericórdia, ser compassivo. Por quê? Porque nós ouvimos lá semana passada, na segunda leitura, Paulo falando que nós somos a imagem de Deus, somos criados por Deus. E se dentro de Deus, e se em Deus há a bondade, a perfeição, nós como filhos, nós devemos buscar também a bondade plena. Você pode estar pensando assim: ai padre, mas é tão difícil, viu? Às vezes tem um irmão, uma irmã, lá no meu trabalho, lá na minha faculdade, lá na minha comunidade, que é um teste para mim. Você que está em casa também nos acompanhando, hein? Isso vale também para você. Na família, tem aquela pessoa que testa a minha fé. O que é que eu faço, padre? O que é que eu faço? É aqui que a gente se agarra com o nosso Senhor e a gente pede a misericórdia dele. Está entendendo, gente? Tão claro isso. Como a palavra de Deus é forte para nós. Porque se a gente alimenta dentro de nós todo o rancor, toda a inveja, tanta ansiedade, tudo aquilo que nos afasta, a gente vai se dispersar. E olha como o mundo está hoje. Um mundo que se alimenta de muito ódio. O outro não pode pensar diferente, o outro não pode ver diferente. E a primeira coisa que às vezes acontece é eliminar. Isso não deve fazer parte da nossa vida. O evangelho hoje, o evangelista João, o evangelista que fala da bondade plena de Deus, que Deus é amor, vai dizer mais uma vez que esse Filho de Deus se apresenta como verdadeiro pão do céu. É bonito o evangelho porque ele diz assim: eu sou o pão do céu. Os judeus não compreendem. E aí a primeira coisa que eles fazem é o quê? Murmurar. Tem uma pestezinha, não é? Esse tal de murmuração. Atrapalha tudo, gente. Atrapalha tudo. Porque faz a gente não dar passo, faz a gente ficar só na dúvida. Faz a gente ficar só reclamando, falando. E a gente acaba não dando passo na nossa vida espiritual. E olha que os judeus eram homens sábios. Não eram pessoas que não entendiam, eram pessoas que conheciam. Mas diante do Senhor ali, eles murmuravam. Não é ele, filho de que nós não conhecemos, não é? O seu pai, a sua mãe, nós conhecemos. Quem é ele para dizer então que ele é o pão? Só que João, o evangelista João, vai nos mostrar que ele apresenta e tira todas as dúvidas. Mais ainda, olha como esse Filho de Deus é grande e é tão especial. Ele vai dizer: olha, eu sou o pão vivo e eu conheço o Pai. O Pai me conhece, são íntimos. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele se apresenta, portanto, meus amados irmãos e irmãs, como Filho querido de Deus. Isso é muita coragem, é muita força. Muitas e muitas vezes a gente pode fazer a experiência dos judeus também. Às vezes a gente pode se aproximar da Eucaristia com dúvidas, com murmurações. A gente pensar: será que é mesmo este Deus? Às vezes a gente pode até testar também, mas não pode. A gente tem que se aproximar com convicção. O que é a fé? É a entrega plena nos braços de Deus. É a entrega plena. Se eu me aproximo da Eucaristia, me aproximo como um coitadinho, como vamos ver o que é que Jesus vai fazer por mim? A graça não vem, porque Ele quer cada um aqui por inteiro. Lembram de Santa Teresinha do Menino Jesus? Ela dizia: sou todo dele, quero ser todo dele. Nunca nos entregamos pela metade, e nunca Ele se entrega a nós pela metade. Nosso Senhor nos deu um grande presente, meus amados irmãos e irmãs: a Eucaristia, o pão. Por isso,
Quando nós nos aproximarmos, nos aproximemos mesmo, por inteiro, entrega a sua mente, a sua vida, seu coração, entrega, não tenha medo. Uma coisa que entristece muito, que por isso esse domingo vem assim de forma tão especial, é um grande convite que eu quero fazer para você. Não deixe de se aproximar da Eucaristia, por favor, porque Ele veio para todos. E quando nós fugimos, saímos, damos as costas, como entristece o nosso Deus, porque a Eucaristia veio para todos, meus amados irmãos e irmãs. Existem os sacramentos aí, para que a gente possa buscar, para que a gente possa ser saciado. Se diante do alimento, como nós ouvimos na primeira leitura, se a gente não se alimenta da Eucaristia, melhor dizendo, quando nós nos alimentamos da Eucaristia, passamos por tantos desafios, imagine se a gente não se alimentar da Eucaristia. Imagina se a gente não buscar. Por isso, querido amado irmão, venho aqui dizer de coração, força, não desista de você, não desista da Eucaristia. Ele veio para nós. O maior presente, a maior graça é a gente saber que nós somos amados por Deus e que Ele se entrega para nós. Por fim, eu gostaria de falar para os nossos queridos pais deste domingo também tão especial. Queridos pais, muito obrigado por vocês existirem. Talvez vocês podem pensar que são vistos assim de forma tão longe, né? Talvez ninguém percebe, mas não. Eu gosto sempre de dizer que pai e mãe tá com o coração assim, ó, unido com o coração de Deus. Uma oração de um pai, de uma mãe, tem uma força imensa, porque ele sabe o que o filho precisa. Ele sabe o que é melhor para o seu filho. Por isso, querido pai, força, não desanima de você não. Não pense que você está sendo uma pessoa que ninguém está percebendo, não. Todos nós aqui temos a imagem dos nossos pais. Claro, também temos a imagem também daquela mãe que às vezes é pai, é mãe, é tudo ao mesmo tempo. É aquela guerreira, né? Mas tem aquele pai que é guerreiro que também muitas vezes faz tantos papéis. Por isso, querido pai, muito obrigado pela sua vocação. Você nunca vai deixar de ser pai. Uma vez pai, sempre pai. Obrigado também pelos seus defeitos, pelas suas qualidades. Nós somos humanos, mas principalmente saiba que nós amamos muito você. Quando há 2 anos eu perdi meu paizinho, e como a gente sente falta, quem tem um pai que já está lá no céu, sabe muito bem disso, não é? A gente sente falta do nosso pai. E eu tive uma grande graça, né? Eu digo grande graça porque foi difícil. Meu primeiro ano de teologia, o meu pai ficou muito doente, teve que fazer hemodiálise. E foi 4 anos de muita dor, mas com a esperança de querer ver o filho dele sendo ordenado. E depois de 3 meses de ordenação, chegou a missão dele aqui. Por isso que eu digo, Deus escuta muito pai e mãe. Muito. Por isso, queridos filhos, queridos pais, rezemos uns pelos outros. Querido pai, você faz falta sim, muita. E por isso que nós temos que valorizar os pais que estão aqui neste mundo também. E não tenha medo de errar não. Se for preciso errar, erre. Aí vamos juntos corrigir, vamos juntos lutar para vencer, porque é isso que nós queremos. Ser pessoas melhores, ser pessoas fiéis, ser pessoas que estão sempre juntas com o coração do nosso Deus. Querido pai, parabéns. E não esqueça, hein? Nós te amamos muito. Uma salva de palmas para os nossos pais.
O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu. O caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor.